Oi, meus queridos que acompanham o nosso Papo de Sofá. Eu sou Judite Nogueira e hoje nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Vai ser papo de poltroninha, tudo bem? Mas essa é filhotinha do sofá, tá bom? E hoje eu vou conversar sobre um assunto que foi solicitado pela querida Roseli Riquena. Então, um beijo muito grande para ela. E ela pediu para que eu falasse sobre essa história de pensar fora da caixinha, que é uma expressão muito usada atualmente, pensar fora da caixinha, agir fora da caixinha, no sentido de ser original, no sentido de pensar sempre diferente da média, não andar com a boiada e ter que ser sempre original. E ela pediu para questionar o seguinte, até que ponto pensar fora da caixinha ou pensar com originalidade não esbarra ou não fica num limite muito tênue com fugir da realidade, pensar fora da realidade e coisas não tão boas. Então é um assunto muito bom e existe um preconceito milenar a respeito disso e muita gente realmente acredita que para ser original, para ser um artista, para ser criativo, necessariamente a pessoa tem que viver fora da realidade, ou pior ainda, que tem que ter sofrimento mental, doença psicológica, doença psiquiátrica, e não é nada disso, isso é um preconceito, né? A criatividade não depende de sofrimento, não depende de doença mental e muito menos o criativo precisa viver fora da realidade, precisa ser um sociopata, nada disso. A criatividade é um processo que eu já expliquei em outro vídeo meu, como ser mais criativo, que eu sugiro que vocês também assistam. E o que acontece é o seguinte, a mesma pessoa, a pessoa criativa, pode acontecer dela também ter algum problema psicológico, ou depressão, ou qualquer coisa do tipo. Pode acontecer, mas não quer dizer que uma coisa dependa da outra. Assim como uma coisa não impede a outra, mas não que uma seja fruto da outra, não é assim, tá? E outra coisa muito importante, diferente do que muita gente imagina, para ser criativo, para ser original, a pessoa não precisa se esparramar psicologicamente. Ela não precisa se dispersar no mundo, perder a noção da realidade. Pelo contrário, a pessoa precisa se centrar. A pessoa precisa estar muito presente em si mesma. Ela precisa estar consigo, né? E só assim ela vai encontrar o seu centro, a sua essência, e vai encontrar a sua real fonte de inspiração, aquilo que ela realmente veio para fazer de diferente, aquilo que ela sabe, aquilo que ela pode, aquilo que ela vai fazer de coração e realmente vai inovar. E nesse ponto vai ser bem sucedida, né? Então já aí existe uma diferença. O segundo passo, depois que a pessoa tem as ideias originais e maravilhosas, é executar, colocar em prática isso, fazer as suas ideias se tornarem realidade, fazer acontecer, quer seja uma obra de arte, uma pintura, um livro, uma peça de teatro, ou inventores, quem inventou a lâmpada, quem inventou os carros e assim por diante. Não basta ter ideias, eu tenho que executar, senão eu vou ficar só uma pessoa que tinha boas ideias. E isso, gente, não faz diferença nenhuma, tá? O mundo tá cheio de gente que tem boas ideias. Todo mundo tem ideia, todo mundo tem milhares de ideias o tempo todo. E se a pessoa não tiver a segunda parte, a disciplina para executar, para reunir as condições necessárias, para se associar às pessoas certas, ver o que precisa, se dispor a abrir mão de certas coisas e realmente fazer, é isso que faz a diferença. Então o criativo não é aquele que é cabeça no vento, o criativo é aquele que tem o pé no chão, que sabe canalizar suas ideias e faz o que precisa para que sua ideia floresça no mundo, né? Aí muita gente vai me perguntar, mas não tem artista, não muito artista que tem problema, que não tem muita conexão com a realidade, ou tem problema psiquiátrico, sofre de depressão, etc. E por conta disso muita gente acha que isso está relacionado com a criatividade. E aí eu lhe digo, cuidado, porque tem muita gente fora da realidade, muita gente com depressão, doença mental, que não é criativo porcaria nenhuma, tá? E que nem tem ideias boas e muito menos realiza. E digo mais, tem até gente que tem esses comportamentos e que tem ideias ruins, que são sociopatas, que são psicopatas, que fazem coisas muito ruins, matam, estupram, etc. Então, eu vou dizer, uma coisa não tem nenhuma relação com outra.
assim como também tem muitos inventores, muita gente original que não padeceu de nenhum problema. E isso só prova o seguinte: ninguém precisa pagar pedágio para ser criativo. Você não precisa seguir um script. Para eu mostrar que eu sou artista eu tenho que confrontar os outros, escandalizar os outros, ter um comportamento diferente. Não, de jeito nenhum. Se for sua personalidade ser excêntrico e exuberante, não há problema nenhum. Mas não é daí que flui a criatividade, certo? Então, pode ter certeza, a pessoa que tem algum problema ou que acha que tem que seguir fora das regras, não precisa disso não, tá? Qualquer pessoa saudável e feliz pode criar e muito. E quem tiver qualquer problema psicológico ou mental pode e deve se tratar. Ela não vai perder seus talentos, não vai perder seus dons, não vai perder sua criatividade por causa disso, tá bom? Nós viemos a esse mundo para ter a plenitude. E nem toda regra é burra. Algumas regras são muito boas e muito importantes, principalmente para a gente poder conviver em sociedade, manter a civilização, manter o respeito uns com os outros, certo? Então é isso, espero que tenha satisfeito a sua pergunta, Roseli. Um beijo, agradeço sua participação.